Algum tempo atrás, numa época em que essa era moderna que nós temos hoje ainda não existia, nessa velocidade que vivemos hoje, onde ainda existia apenas os e-mails e as homepages, os Facebooks, né? E toda esse emaranhado de eventos que são realizados para promover a interatividade das pessoas ainda era muito escasso, ainda era muito remoto. E o e-mail era o top de era, né? As pessoas ainda estavam se beneficiando da velocidade dos e-mails. O MSN e o Messenger era a novidade de momento, onde as pessoas podiam trocar mensagem instantânea também, mas ainda era muito distante do que vivemos hoje. Um rapaz, ele frequentava o Infoncentro da cidade à procura de acesso à internet para ele poder se modernizar, manter a sua atualidade e aproveitar aquele benefício do governo da época para ele poder se manter ativo no mercado de trabalho, né? Ou então, pelo menos tentar manter, né, o seu prontuário, seu histórico, seu currículo em dia. E esse Infoncentro ele permitia que você acessasse 15 minutos a internet. E obviamente, por ser uma época em que nem todas as pessoas tinham um computador, se bem que até hoje não são todas as pessoas que possuem acesso à internet, mas na época era muito mais difícil ainda, né? E nessa época então esse rapaz frequentava o Infoncentro da cidade para poder manter a sua atualização em dia e poder procurar um trabalho, alguma coisa digna de época, né, com condições dignas de época. Como ele não tinha computador em casa, ele ia até o Infoncentro e se utilizava desse benefício social. E esse rapaz ele não sabia que ele tinha autismo até então, né, embora ele sofresse muito preconceito da família e da sociedade em si, ele achava que os problemas pelos quais ele enfrentava esse preconceito eram problemas do entendimento dele, né? Ele aferia a responsabilidade a ele, por ele não ser capaz de alguma coisa ou ele não ter condições de apresentar para as pessoas certas capacidades. Então ele se responsabilizava muito e se cobrava muito. E somente depois que ele foi perceber que tinha o autismo, né? Mas até então ele não sabia e ele sofria preconceitos no lar e sofria preconceitos também da sociedade. Então os preconceitos no lar eram preconceitos assim em que a família não sabia que as dificuldades apresentadas por ele eram dificuldades oriundas do autismo e a família cobrava muito, né? Ou rotulava muito como sendo às vezes uma pessoa preguiçosa, ou uma pessoa sem capacidade, ou que não exercitava suas capacidades. Então ele internalizava esse sofrimento, né? E uma das magnitudes do autismo, né? Talvez por isso o nome tão bem-vindo como magnitude zero, porque de certa forma o autista ele manifesta
essa magnitude de não culpar a sociedade, de não culpar as pessoas, mas internalizar para si a responsabilidade, né? E muitas vezes não considerar toda a opressão e toda a ofensa que ele sofre, né? Mas simplesmente procurar acreditando dia após dia e vivendo um dia após o outro dentro dos seus limites, dentro da sua condição. Então essa magnitude que toma o autista é de certa forma uma magnitude zero, porque é uma magnitude que não é bem vista pela sociedade, porque a sociedade olha, mas não dá o devido valor. E logicamente que essa magnitude ela deve ser considerada até mesmo como um valor percebido no autista, para que a sociedade consiga aos poucos, né, se valer também e aprender com essa virtude, né, e com esses valores do autismo, né? Então esse rapaz ele tinha essa magnitude de viver dia após dia e procurar fazer alguma coisa, procurar tornar a sua vida com um pouco mais de sentido, né? Buscar um pouco mais de sentido em sua vida. Então esse rapaz em um dado dia acessou o e-mail do Infocentro e no seu e-mail tinha uma mensagem da África, e essa mensagem da África era uma mensagem em outra língua, um dos países de lá, e obviamente que pela dificuldade da época, né, não era tão veloz como hoje, não existia o Google Tradutor e os dicionários e os tradutores que nós temos hoje em forma de algoritmos, né, computacionais e em forma de programas, né. Mas na medida do possível esse rapaz foi tentando ali se relacionar com essa carta, foi tentando entender essa carta de alguma forma. E algumas pessoas da sua família, né? Ele tinha uma tia mais nova e uma tia mais velha que ele se dava muito bem e compartilhava, né, algumas informações, algumas coisas pessoais. Ele tinha uma tia que era um ano mais velha que ele e uma tia que era um ano mais nova. Então ele compartilhava essas coisas e procurava saber a opinião de outras pessoas da família, e algumas pessoas da família sugeriam cuidados, né, com o e-mail, principalmente cuidados com vírus, ou então intenções maliciosas, que na época eram um pouco mais devagar, era um pouco menos intenso do que hoje, não tinha toda a estrutura maliciosa por trás, mas já existia. E por ele não ter computador em casa, ele ficava atento a essas informações, porque eram informações de pessoas que já tinham tido experiência, né, ou algumas pessoas da família que já até tinham computadores, né, ou já lidavam, ou trabalhavam com computadores. E logicamente por ele ser uma pessoa que não tinha nada a perder, né, porque a sua vida não estava tão intensa, ele não tinha conseguido buscar uma objetividade ou um significado propriamente para a sua vida, ele estava a um passo de buscar esse significado ou de repente quebrar a cara de uma hora para outra, né? Mas ele resolveu tentar, resolveu ao seu modo procurar enxergar aquela carta como uma oportunidade e começou devagar a considerar. Ele basicamente namorava todos os dias aquela carta, né? Todos os dias que ele ia ao Infocentro, ele abria, utilizava aqueles 15 minutos para abrir o seu e-mail, deixar responder as mensagens que tinham para responder, observar as mensagens que deveriam ser observadas, né, que precisavam de atualidade, de atualização, e obviamente que ele utilizava aquele tempo
também separava um tempo para procurar dar uma olhada nessa mensagem, né, dessa carta da África, né? E vagarosamente ele foi interpretando, e essa carta no rodapé dela tinha uma assinatura de uma mulher, tinha uma assinatura de uma pessoa que obviamente ele sabia que era do sexo feminino, né? Porque era uma pessoa que se referenciava como Mazela, e obviamente que ele ficava criando uma expectativa desta carta, né? Mas até então ele ainda não havia traduzido, né? Mas ele também não tinha excluído essa mensagem, né? Resolveu não excluir e deixou essa mensagem ali. Ele respondeu essa mensagem, não demorou muito para responder essa mensagem, só dizendo que estava considerando, dando as considerações, né? E que tão logo ele iria traduzir para saber o que estava escrito nessa mensagem. E no corpo da mensagem falava de alguns valores, né? Falava de alguns valores exorbitantes, né? Que ele deduziu que fossem valores em euro ou valores em dólares, porque tinham cifrões, né? Essa era uma das coisas que ele conseguia entender sem precisar de tradução. Logicamente que a curiosidade tomou tanto ele quanto está tomando vocês agora, mas essa tradução dessa mensagem, ela ocorreu de maneira gradativa, né? E muito pareado a isso, em um dos seus acessos, ele acabou observando a presença de uma menina que, depois de alguns acessos, né, rotineiros no Infoncentro, ele percebeu que essa menina, ela frequentava esse Infoncentro, né, e que também não tinha rotinas estabelecidas, mas que geralmente era nas quintas ou terças-feiras, mas esporadicamente também ela ia outros horários, né? E obviamente que sua vida começou a ganhar um determinado sentido com a carta, né? A princípio, e também começou a ganhar um sentido a partir do momento que essa menina que frequentava o Infoncentro também começou a chamar a atenção por conta das características que ele gostava muito, né? Que eram as características e afeições que ele prestigiava em uma donzela, né? Então obviamente ele se apaixonou, né? Ele criou assim uma paixão ilusória momentânea, né? E a sua vida começou a ganhar um leve sentido a partir de então, né? Não só com a expectativa dele ver o rosto dessa menina novamente, como também com a expectativa dele traduzir esta carta, né? E muito próximo ao evento, a esses eventos, né? Em um dado dia em que ele estava acessando e essa donzela estava presente, um menino chamou esse autista de professor, falou assim: olá, professor, tudo bem com o senhor? Porque esse aluno tinha reconhecido que era o professor dele e que esse autista tinha dado aula para ele em um determinado colégio. Na verdade, esse rapaz autista, ele não se lembrava muito bem, mas ele correspondeu, né, a interação, né, saudou o rapaz, né, e obviamente que aquela garota se surpreendeu também por saber que esse autista ele era respeitado como professor sendo tão novo, né, sendo uma pessoa tão nova. E ele tinha 17 para 18 anos, né, que era o período que ele tinha começado a faculdade, né, entrou cedo para a faculdade, e nesse período em que ele ia fazer 18 anos, no ano que ele começou a faculdade, ele já começou a dar aulas, né, então ele começou a dar aulas e podia dar aulas a partir do momento que o colégio tivesse a intenção
e de contratar alguém que estivesse fazendo faculdade, né? Então, como ele conseguiu um trabalho de substituto e também posteriormente ganhou uma titularidade em um colégio particular, então ele começou a ser notado, né, por uma turminha que ele dava aula, né? Então ele tinha, de certa forma, o início de um engajamento social, né, e de uma construção de uma vida, de certa forma, intensa, né? E como dizem os poetas, né? Ele estava engajado em uma vida intensa e mais verdadeira, né? Porque quanto mais a vida vai ganhando sentido, mais ela vai ganhando, né? Também um posicionamento verídico, né? Por conta das resoluções que precisam ser dadas diante das adversidades que são apresentadas, né? Então esse autista, né, que nós sabemos que é autista, mas até então nem as pessoas que interagiam com ele sabiam, nem ele próprio sabia que era autista, né? Ele estava engajado nessa saga, né, entre aspas, de entender a mensagem da carta, de conhecer essa garota, né? E talvez despertar a curiosidade da garota que também se apaixonasse por ele, né? Que também começasse a gostar dele. Ele já ganhou de certa forma uma pequena notoriedade quando um aluno chamou de professor e essa garota ela presenciou isso e demonstrou em seu semblante uma determinada surpresa. E muito próximo a isso também, ele estava incumbido de procurar saber o paradeiro de seu pai, porque sua mãe dizia que o seu pai não havia reconhecido ele. De fato, ele não tinha um reconhecimento paterno, e a sua mãe contava uma história, e em um determinado momento ela dizia que o pai dele era uma determinada pessoa, e que ela contava uma história de que o pai dele não quis reconhecê-lo, né, e que ele tinha uma família. E em um determinado momento esse rapaz ele procurou, sentiu vontade e curiosidade de conhecer o seu pai, né? Então ele aproveitou essa modernidade, essa era de modernidade da época, que para nós ainda era muito arcaico, ainda era muito devagar, mas que na época já funcionava. Então, com um pouco de criatividade, esse rapaz ele conseguia determinadas façanhas, porque além de um bom pesquisador, quando ele pesquisava as coisas na internet, ele conseguia encontrar, como telelistas.com, né, que tinha na época algumas telelistas que ainda mantinham, né, a lista de endereços e telefones. Não só isso que ele conseguia levantar na internet, como também ele sabia que os e-mails eram todos mandados por uma central na época para depois ser distribuídos para as pessoas. Então ele sabia que se ele colocasse um nome proximal, né, que embora ele não soubesse o e-mail de uma pessoa, esse e-mail ele seria enviado para essa pessoa, né? Então ele utilizou alguns atalhos para poder enviar o e-mail para umas pessoas que ele supostamente entendia, né, que eram da família de seu pai, para procurar saber a localização do seu pai, né? Então ele mandou alguns e-mails para um suposto irmão dele, e ele obteve êxito porque durante um determinado tempo o irmão dele respondeu e até perguntou como que ele tinha conseguido enviar a mensagem e como que ele tinha descoberto esse e-mail. A família se surpreendeu muito, né, com a inteligência do autista, porque ele de certa forma conseguiu enviar uma mensagem para o seu suposto irmão, e começou ali uma outra saga, né, inicial, porque depois o suposto pai dele também ficou sabendo do interesse dele em saber essa paternidade, e começou uma saga ali, né,
para que esse exame de DNA ou essa curiosidade de saber se era ou não o pai, né, tomasse partido e se iniciasse esse processo, né? Agora, como toda família tem um pé atrás com as coisas, né? A família do pai dele também tinha um pé atrás e achava que ele estava em busca de dinheiro, né? Obviamente, muitas pessoas pensam isso, porque o ser humano é muito apegado ao dinheiro, mas o autista ele estava em busca de afetividade e que sua vida se tornasse uma vida um pouco mais intensa do que ele já tinha conseguido tornar, e que ele pudesse dividir essa intensidade, né, esse prazer pela vida e essa afeição pela vida e todas esses resultados interessantes que ele coletava dessa interatividade e dessa construção, né, toda essa construção toda, né, de tornar a sua vida mais intensa, a sua vida mais interessante, ele gostaria muito de dividir com novas pessoas de repente, né? E obviamente que as pessoas elas eram imparciais quanto a isso, né? As pessoas dessa família achavam que nada seria tão natural e que esse autista estava com más intenções, principalmente quando o autista ele não se manifesta, né? Quando as pessoas esperam que ele vai se manifestar e ele não se manifesta. Então ele acabava frustrando algumas pessoas da família, né? Que ele tentava o contato justamente por ele não falar, né? Justamente por ele não corresponder, principalmente nos momentos em que as pessoas esperavam que ele correspondesse. E ele não só frustrava continuamente sua mãe e seus familiares com isso, né, dando a entender que ele era uma pessoa fanática, porque a família era muito apegada à religião, e como ele frequentava a religião por conta da família ter induzido, de certa forma, né, de certa forma a família estimulou, né, participou de certa forma num estímulo, então a família acabava achando que essa reclusão do autista era uma reclusão por conta da religiosidade, que o autista tinha ficado uma pessoa fanática, quando na verdade os dons e os dotes solidários do autista eram dotes solidários do próprio autismo, oriundos do próprio autismo. E a família achava que eram dons e dotes adquiridos da religião, que a religião tinha ensinado aquela visão benevolente para o autista. E na verdade, aquela timidez ou aquela reclusão era para não se contaminar com as coisas mundanas que eles estavam achando. E que na verdade, aquela reclusão que esse menino tinha, que esse rapaz tinha, era simplesmente pelo fato dele ser autista. E ele se recluía e ele procurava não se misturar, procurava não interagir com as pessoas, de certa forma, né? Então havia uma questão de comunicação muito problemática entre o autista e a família, porque a família não entendia nada, absolutamente nada. E o autista menos, porque o autista achava que era visto de uma forma e ele era visto de uma forma completamente diferente. Ele era muitas vezes visto como uma pessoa que não queria trabalhar, quando na verdade ele estava cheio de atividades intensas em sua vida e que o trabalho seria meramente uma consequência de toda essa interatividade intencional e de todos os resultados que ele poderia coletar, né? Ele de certa forma sabia que quando Deus abrisse as portas do emprego para ele, que essa porta seria contínua, seria uma constante, porque ele tinha criado o terreno para isso, mesmo estando sozinho, mesmo tendo feito isso, essa pouca construção sozinho. E essa saga então, ela ficou a saga da interpretação da carta, da tradução da carta,
a saga de saber quem é o seu pai e a saga de tentar chamar a atenção da garota até então mais linda que ele tinha descoberto que existia no mundo, né, e que ele tinha visto, né, uma garota com olhos com lentes de contato moderna, uma garota que tinha os cabelos lisos, né, como fios de vidro, parecido que estavam prontos para serem expostos em vitrine, né? Uma garota que tinha as características que surpreendia não só esse autista, mas também muitas outras pessoas na sociedade, né? Muitas outras pessoas dessa geração que o autista estava vivendo, e obviamente também que começou de certa forma uma saga paralela, porque essa garota de certa forma era uma concorrência e o autista, como ele tem de certa forma dificuldade de relação, né, ele não tem essa habilidade com a relação do intelecto secundário, né, do intelecto humanizado, então ele fica recluso e ele tenta entender aquilo, ele tenta desenvolver a seu modo, né, aquela paixão e trabalhar aquela paixão ao seu modo, mas a sociedade ela desenvolve do seu modo também, e a sociedade ela tem um desembaraço disso completamente diferente do desembaraço autista. Então começou a criar outra saga também paralela, que é essa saga de quem iria namorar com essa garota, né? Quem iria despertar o interesse dessa garota para ser o pretendente dela ou ser o então namorado dela. E na verdade o autista ele não estava tão preocupado com questões de disputa, porque ele nem imaginava a existência de disputas, né? Ele imaginava a paixão como uma coisa que brotava de dentro, né? Como ela na verdade brota, mas ele não externa, ele internaliza e vive apenas para ele. Embora muitas outras pessoas percebam que ele está apaixonado, que ele tem uma certa afeição por determinadas pessoas, ou gosta de mais de algumas pessoas do que de outras por questões de afeição e empatia. Obviamente que ele não externalizando isso, ele cria, né, essa dualidade de pensamento. Então algumas pessoas que possuem intelecto humanizado e sociabilizante, né, esse intelecto social, essas pessoas acabam suspeitando, né, algumas malevolências do autista, quando na verdade não existe malevolência ali, existe apenas uma inocência, onde ele vai convivendo com aquela inocência sem saber o que fazer. E se as pessoas não sabem que se trata de um autista, elas acabam rotulando esse autista, né, e ele acaba sofrendo esses danos sociais por conta dessas rotulações. E então nós temos aí para os próximos episódios, né, o desembaraço dessas, né, o destrinchamento dessas sagas, né, que é uma saga da carta, né, que a gente vai ver o que estava escrito, né, a gente vai saber então o que estava escrito então nessa carta, quem era essa pessoa, se ela existia ou não, essa pessoa que mandou essa mensagem para o autista, se tratava de um vírus ou se tratava de uma pessoa real que de repente estava pedindo uma ajuda do exterior, estava querendo esse contato, e o autista percebeu que essa pessoa mandou para uma enorme rede de pessoas e utilizou essa mesma técnica para mandar para uma enorme rede de pessoas o nome do seu possível irmão, e encontrou seu irmão da mesma forma. Então provavelmente essa pessoa que enviou a mensagem para ele também era uma pessoa real. Então ele começou a ganhar, né, a sua vida começou a ganhar um real sentido, né, e ele começou a acreditar um pouco mais na carta, né, justamente pelo fato dessa técnica que ele utilizou ter dado certo com ele também, de ter encontrado pessoas que ele nunca viu na vida, né, que ele só ouviu falar, e mesmo não tendo o endereço dessas pessoas, né. Então a sua vida começou a ganhar um sentido com relação à carta, com relação ao seu pai e os familiares do seu pai, né?
começou a ganhar um sentido com a interação com a garota, né? Se ele ia conseguir conquistar essa garota mesmo ou não, e começou a ganhar um sentido, né? E começou a desenvolver uma trama e um drama com relação às pessoas que também seguiam essa garota, né? Porque gostavam dela. Então eram pessoas que também gostavam dela, que também eram apaixonados por ela e que estavam dentro dessa nuvem, dessa trama, né? E essa trama aí promete nos próximos episódios, né? Para vocês saberem ou procurarem saber o que aconteceu, né? O que pode acontecer nesse mar de eventos, né? Em que o autista se mergulhou, construiu e criou, né, em torno da sua nuvem de convivência, né? Então eu espero vocês nos próximos episódios para a gente poder destrinchar a história então, né, dessa maravilhosa novela autista chamada Magnitude Zero. Eu espero vocês encarecidamente nos próximos episódios para a gente poder destrinchar essas 4 sagas, nessas 4 tramas que começou a se desenvolver na vida desse autista, né? E vocês vão perceber que o negócio foi muito mais além, né? E começa a ter uma crescente, uma expansão de tal forma que vocês nem esperam existir na vida de um autista. Muito obrigado pela presença de vocês. Até o próximo episódio, então, da novela autista Magnitude Zero.